Bom, vamos lá gravar o oitavo vídeo. Hoje eu estou motivado, inspirado para gravar. A rinite, a sinusite apareceram logo cedo. Tá um calor. Tá muito quente aqui, né? Muito quente. E eu pensando, né, gente? Às vezes, de algumas vezes, nós falamos certas coisas que não deveríamos falar, ou até mesmo que deveríamos falar, mas não é bem recebido. Nós que somos o remetente que remetemos para os nossos destinatários, para quem vai receber, né, para o nosso destino. E às vezes e quase sempre as pessoas não entendem bem, não compreendem bem, não aceitam bem. Até porque na realidade elas não são obrigadas, né? As pessoas não são obrigadas a receberem tudo aquilo que nós falamos. Porque há pessoas e pessoas nessa vida. Há pessoas que estão para receber positivamente aquilo que nós falamos, e há pessoas que estão para receber negativamente aquilo que nós falamos. Isso é real. É real, é verdadeiro, sem sombra de dúvidas. Porque assim, pessoas e pessoas nessa vida, né? Tem aquelas pessoas que são pessoas tranquilas, de boa, agradáveis, e recebem bem aquilo que nós falamos, compreendem bem. E pelo contrário, ao contrário também, há pessoas que simplesmente não recebem bem aquilo que nós falamos, não internalizam bem aquilo que nós falamos. Isso é real, viu? É real. Eu fico pensando assim, nossa, a reforma começou, ainda bem que eu comecei a gravar os conteúdos logo cedo, que eu acordei cedo, são 10 horas e 43 minutos, vocês estão ouvindo? O barulho tá forte aí. E voltando ao vídeo, eu fico pensando assim, bom, há coisas que eu falo são bem recebidas, bem compreendidas, bem aceitas. E há coisas que eu falo também que, pelo contrário, não são bem recebidas, não são bem aceitas. Nossa, o barulho tá forte, viu? E como eu ia falando, assim como ao contrário também, há coisas que me falam que eu não aceito bem, não recebo bem, que eu não compreendo bem. Vocês estão me entendendo? É isso. Há coisas e coisas. Há coisas que simplesmente eu falo e não sou bem aceito, bem recebido, bem interpretado. Interpretado é a palavra correta. E há coisas que me falam também que eu não recebo bem, não entendo bem, não compreendo bem, não recebo bem, não interpreto bem. É a logística da vida. E eu fico pensando assim, gente, situações e situações, né? Há situações que são favoráveis, há situações que não são favoráveis. Há situações que nós recebemos bem e há situações que nós não recebemos bem. Isso é real. É muito real. Vocês estão me entendendo? Nem tudo aquilo que nós proferimos, que nós falamos, que nós emitimos, que sai da nossa boca, através de palavras, frases, parágrafos, são bem recebidos, são bem aceitos, são bem interpretados. Não, porque nós temos o livre-arbítrio
Nossa, graças a Deus que esse é o último vídeo. Porque senão, gente, não ia dar certo, ó. Estão ouvindo esse barulho? E voltando ao vídeo, né? E assim, há situações e situações nas quais, assim, eu sou um pouco, talvez completamente, não bem compreendido. Não que eu seja incompreendido, né? Mas há coisas que eu falo que assim, eu não sou bem aceito, bem recebido, bem interpretado. E há coisas que me falam também que eu também não aceito bem, não interpreto bem, não internalizo bem, porque nós temos esse livre-arbítrio. E é livre-arbítrio mesmo. Há coisas e coisas que nós temos o livre-arbítrio de dizer assim: isso eu entendo, isso eu não entendo, isso eu compreendo, isso eu não compreendo, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu interpreto ou não interpreto. E nós temos o livre-arbítrio. Vocês estão me entendendo? Essa logística da vida. Vocês compreendem essa logística? É isso. Nós falamos aquilo que nós desejamos, que as pessoas que escutam, que ouvem, talvez não aceitem, não queiram entender, não compreendam. Assim como as pessoas falam aquilo que elas querem, e nós também não aceitamos bem, não interpretamos bem, não compreendemos bem. Estão me entendendo? Estão entendendo a logística da situação? É isso. Há situações e situações. Situações que entendemos bem, que compreendemos bem, que aceitamos bem. E há situações que também não. Essa é a logística. O antidescongestionante derretendo o meu nariz. Então vejam só. Quando formos falar algo para alguém, independente do que seja, vamos pensar uma vez, duas vezes, três vezes, ou até mais vezes. Devo falar isso? Preciso falar isso? Posso falar isso? Porque assim, uma coisa é o que me dá vontade de falar, é uma coisa que nos dá vontade de falar. E outra coisa é que as pessoas vão receber ou não vão receber bem. Vão aceitar ou não vão aceitar bem. Vocês estão me entendendo? Então, assim, antes de falar alguma coisa, vamos refletir, meditar, ponderar, analisar. Preciso, devo, posso, tenho como falar isso. Que coisas e coisas que nós falamos não são bem recebidas, bem aceitadas, bem interpretadas. Simplesmente, às vezes, e com toda certeza e convicção, as pessoas ficam magoadas, mexidas. E é isso. Então, assim, antes de tudo, vamos ter certeza se o que queremos falar nós realmente devemos. Que o outro nem sempre vai receber bem, vai interpretar bem, vai compreender bem. Estão me entendendo? É a logística da vida. Então, antes de tudo e de mais nada, quero falar, devo falar, posso falar. Realmente eu preciso falar isso? O outro vai receber bem, vai entender bem. Vocês estão percebendo a logística da vida? A situação da vida, a logística? E é isso, tá bom? Antes de qualquer situação, do que seja, do que quisermos falar, vamos pensar uma, duas, três, até mais vezes. E pensar assim, devo falar, posso falar, quero realmente falar, mas devo, posso. Tá bom? Fica aqui minha reflexão, minha meditação, minha ponderação, como é que seja, como é que possa ser, tá bom? Beijos de luz, fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, melhores e boa sorte. Deus esteja comigo, minha família e meu lar. Deus esteja com vocês, suas famílias e seus lares. Deus esteja conosco, nossas famílias e nossos lares. Fica bem, fica em paz, fica com Deus. Tá bom, galera, pessoal, rapaziada, moçada, mulherada, o que seja, tá bom? Beijos de luz, bebam água, se hidratem, consumam água.
Amém? Até os próximos vídeos no final da tarde ou amanhã. E esses eu vou postar agora.